Ah, eu quero aprender mais sobre a ATM porque ela é muito complexa. Eu quero saber tratar bruxismo porque é muito complexo. Eu quero aprender a tratar o paciente com disfunção de ATM porque é muito complexo. E, na verdade, eu tenho visto cada vez mais pessoas achando que disfunção de ATM é complexa, que disfunção de ATM é difícil, mas tudo é difícil até o momento em que você passa a dominar. Quem concorda comigo, coloca aí. Eu concordo. Eu concordo. E está comigo aqui nessa. Quem está comigo nessa aqui, coloca. Eu concordo. Tudo é difícil. É difícil andar para uma criança. É difícil correr para uma criança. Não é? É difícil uma conta de multiplicação quando a gente está aprendendo a multiplicar. É difícil fração quando a gente está aprendendo matemática. Para algumas pessoas continua sendo difícil. Até que você aprende. E o que eu quero fazer com você é tirar, quebrar esse bloqueio que existe em você e que faz com que você não busque conhecimento, faz com que seu paciente de disfunção da TM, bruxismo, continue sofrendo por falta exatamente da sua dedicação, por falta exatamente de você assumir o compromisso de ir lá e aprender. Porque você, desde a faculdade, não teve acesso a grandes conhecimentos que fizesse você, ó, se apaixonar pelo tema. Então, para você se apaixonar, vai colocando o coraçãozinho aí. Para você se apaixonar pela disfunção de ATM, você tem que ser apresentado. Então, já coloca aí. Eu quero me apaixonar. Eu quero me apaixonar. Quero ver quem quer se apaixonar por disfunção de ATM, por ATM. Coloca aí e aperta no coraçãozinho. Quem colocar, já vai apertando no coraçãozinho. Eu quero me apaixonar. É um assunto extremamente, gente, leve. É um assunto extremamente gostoso. É um assunto extremamente fácil quando você domina a essência, a base. Mas o que foi que aconteceu quando eu entrei em contato? Eu fiz, caraca, isso é muito encantador. Por quê? Porque inicialmente a gente não tem noção. A gente acha que a ATM é uma articulação lá individualizada, sem conexão com o corpo, que você tem que tratar aquele ponto. É verdade ou não? Coloca aí. É verdade ou não? Coloca é. Quem acha, quem disse que quem não acha, coloca. Eu não acho. Quero saber quem está comigo aqui, tá? Quem está comigo. E nesse ponto, a gente fica sem entender como com uma articulação tão simples gera tanto problema, tanta dor, e você fica meio preso nesse processo. Então, o que eu quero é dizer a você, ela não é tão simples como parece, também não é tão complexa quanto parece. Ela é uma articulação normal, que tem uma fisiologia que precisa ser entendida, que você precisa aprender, mas que nada mais, nada menos que você precisa ser apresentada a ela de forma cordial. Eu vou dar um exemplo a você. Imagine você sendo, né, de fato aí, chegou em um local, em um ambiente, em uma festa, e você chega e é apresentado a uma pessoa de forma abrupta, de forma superficial, ou seja, a depender do jeito da outra pessoa, da timidez, da forma que ela se comporta, que ela precise conhecer mais você para ter um tipo de apresentação como aquela, ela vai ficar na dela e não vai interagir tanto, ela vai se sentir surpresa, até acanhada pela forma que foi apresentado pelos outros amigos. Mas isso quer dizer que a pessoa é antipática? Que não tem como conviver com essa pessoa? Que não tem até como se relacionar se você for solteira, a outra pessoa for solteira? Isso quer dizer? Não. O que é que você precisa? Conhecer profundamente. Mas quando você não conhece, você tira conclusões precipitadas por julgamentos. É o que acontece com a ATM. Você tem uma falha na apresentação dela, você tem uma falha no processo de conhecimento dela, e tudo que chega dela que você não conhece, você fez, e não dá para mim, não consigo, vai ser difícil de resolver, e com isso os resultados não vão continuando. E o que eu quero é que você entenda, disfunção de ATM não é simples, ó, não é simples, mas também não é complexa. Coloca aí, disfunção de ATM, coloca nos comentários, não é simples,
mas também não é tão complexa. Você só precisa ser apresentado. Eu estou aqui para lhe facilitar, para lhe conduzir e te dar todas as condições possíveis, que é possível aqui numa live, de você entender como funciona a disfunção de ATM, a ATM, e eu quero tornar você um profissional capaz de conquistar mais e melhores resultados, independente se você tem experiência ou se você nunca atendeu paciente da ATM, porque é possível. A gente tem mais de 500 alunos, quase 600, e precisa só que você seja apresentado de forma decente. Fechou? Então, Rani, já que você está fazendo essa propaganda toda aí da ATM, o que é que eu preciso saber? Você precisa, de início, fazer a leitura do acrônimo. O que é um acrônimo? São as iniciais, as palavras formadas pelas iniciais de um nome. No caso, ATM. Articulação temporomandibular. Ou seja, uma articulação entre a região temporal e a mandíbula. Fechou? Pensando nisso, ela é uma articulação que movimenta bastante e por isso ela é a mais móvel da região craniana. E por ser uma articulação muito móvel na articulação craniana, ela é capaz de sofrer por muitas compensações. Coloca aí nos comentários. Compensações. Compensações. Quem está comigo, opa, copia aí, comenta aí. Quero você focado. E dentro do conceito básico de articulação, de biomecânica, de anatomia, toda zona que caracteristicamente tem um grande movimento tem uma grande capacidade de compensação. Então já coloca aí nos comentários, compensação. Essa é a primeira coisa que lhe dá uma clareza. Se é uma zona de muito movimento, se é uma zona de compensação, é uma zona de mais adaptação do que de execução. Concorda ou não? Concorda ou não? E essa capacidade de adaptar é que vai de médio a longo prazo, trazendo para você as disfunções, a dor. E aí é que está um grande problema já e também uma oportunidade para quem tem conhecimento. Veja só. O grande problema é que a disfunção de ATM ela é adaptável, ela faz parte dessa compensação, feito a Fernanda colocou. Obrigado, Fernanda, pela interação aí. Essa compensação só vai se tornar dor, desequilíbrio, de médio a longo prazo. E isso causa um grande problema. Porque quando a dor chega, você acha que aquilo que aconteceu anteriormente não tem relação. E aí você negligencia um fator importante. Então, atenção, não negligenciar as adaptações da ATM. Coloca aí nos comentários. Quero cada um de vocês seguindo na construção do raciocínio clínico. Lembre, uma das piores coisas que comprometem o seu resultado com o paciente é você não conseguir construir um raciocínio clínico. E cada palavra-chave que eu vou colocando aqui, pode ter certeza, vai lhe ajudar a subir um degrau no seu entendimento. E quem participa sai sempre com um aprendizado melhor. Isso é claro. Agora, você, se quiser continuar no seu aprendizado que não gera resultado, tudo bem. Você fica aí inerte, paradinho, só assistindo e não participa. Se você quiser, de fato, estar na live para aprender, você, de fato, precisa participar. Então, atenção nas compensações da ATM. E seguindo nesse processo, se ela é uma zona de grande movimento, de grandes compensações, se ela é uma zona de capacidade de adaptação, e a articulação, olha, envolve o temporal e envolve a mandíbula, a grande oportunidade é você entender como o temporal pode estar em desequilíbrio e afetar a articulação, ou como a mandíbula, para encaixar, está em desequilíbrio e pode afetar a articulação. Dois pontos chaves. A articulação temporomandibular. E aí agora a gente entra num processo. Veja que
eu vou lhe dando clareza, passo a passo, para você entender isso, que ela não é tão complexa, mas também não é simples. E dentro desse fluxo, o que é que eu quero que você entenda? Eu quero efetivamente que você pegue, por exemplo, o temporal e faça a técnica do guarda-chuva. Quem aí conhece a técnica do guarda-chuva? Coloca eu. Quem não conhece, coloca eu não. Eu não. Quero aprender. Quem não conhece, coloca aí. Quero aprender. O que é que você precisa entender disso? A técnica do guarda-chuva é você pegar o ponto que você quer explorar, no caso temporal, e fazer assim, ó. Pegar os raios desse guarda-chuva e conectar com as suas relações anatômicas. E aí eu tenho um temporal. E o temporal, ele está conectado com o quê? Com o ramo do zigomático, ou seja, zigomático. Ele está conectado com quem? Com o parietal, com o osso parietal. Ele está conectado com quem? Com o esfenoide. Ele está conectado com o occipital. Ele está conectado com quem? Com músculos, com masseter. Ele está conectado com quem? Com o temporal. Ele está conectado com quem? Esternocleido. Ele está conectado com quem? Estiloioide, digástrico. Então, agora é a hora de você pegar o temporal e fazer um guarda-chuva. Coloca aí, técnica do guarda-chuva. Você explorar as relações anatômicas desse temporal. Por quê, Randy? Porque essas relações anatômicas, quando em desequilíbrio, indiretamente interfere no posicionamento, na anatomia, na biomecânica desse temporal, que é uma das partes, a parte superior, de articulação da ATM. Faz sentido aí? Faz sentido para vocês? Faz sentido, coloca assim, coloca assim. E essa perspectiva de você entender o quanto cada estrutura da técnica do guarda-chuva é capaz de interferir no temporal. E aí sim você começa a construir um raciocínio clínico a partir de cada estrutura que interfere dentro da funcionalidade do temporal. Então, vem aqui comigo. Entender quem afeta o temporal. Entender quem afeta o temporal. Escreve aí. Entender quem afeta o temporal. E quando você começa a entrar e aprender a construir esse raciocínio clínico, esse passo a passo, a entrar no processo para entender como solucionar melhor, como diagnosticar melhor, como de fato cada estrutura é capaz de afetar a harmonia dessa ATM. Você começa a entender que, putz, de fato, a ATM tem justificativa de estar doendo. Não é só a questão de um disco, não é só a questão do masseter, não é só a questão do temporal. Existem estruturas que, de fato, estão comprometidas e precisam ser estimuladas para corrigir o desequilíbrio do temporal. Faz sentido aí para vocês ou não? Veja, é difícil, é complexo a ATM? Não. Você só precisa ser apresentado a isso. Você só precisa ser conduzido de uma forma metodológica, você precisa de um método que ensine a entender o que cada estrutura é capaz de afetar na dinâmica desse temporal. Faz sentido ou não? E é essa coisa que falta, que é essa negligência durante o ensino da ATM, da disfunção da ATM, da DTM, que faz com que você não entenda que técnica utilizar. Você entenda por que o paciente não melhora. Porque o seu foco está sendo colocado apenas onde está a disfunção articular e não a disfunção do sistema. Quem está comigo aí
E atendeu tudo, aperta no coraçãozinho aqui e tá adorando. Aprendendo muito, coloca aí. Aperta no coraçãozinho e coloca, tô aprendendo muito. Veja, eu tô na base do processo, dando clareza a você. Já que você não aprendeu nada na faculdade, já que você vê o crescimento da quantidade de pacientes, eu preciso dar clareza a você para que você chegue no workshop dia 30, na semana dia 30, essa segunda-feira que vem, A8, aprendendo muito, consciente do processo, consciente do que está acontecendo. Porque assim você vai entender toda a genialidade por trás de um método que é capaz de eliminar no primeiro atendimento a dor do seu paciente. Tá? E aí, agora a gente, falou do temporal. E veja como é uma oportunidade clara você entender isso. Porque poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas sabem. Escrevam aí. Isso você tem consciência, mas escrevam para gerar ainda mais consciência. Poucas pessoas sabem isso. Podem reparar que quando eu comecei a live, eu saí trazendo informações e agregando conhecimentos que para você está totalmente espalhado, que quando eu juntei fez, uau, verdade. Verdade. Então, poucos sabem. Poucos sabem. E você precisa estar entre os poucos, os raros. Tudo que é raro é escasso. Tudo que é raro, as pessoas pagam mais por aquilo. Tudo que é raro, a pessoa consegue ser valorizado mais facilmente, principalmente se conseguir gerar mais resultado. Faz sentido ou não? Faz sentido? Então seja um desses. Seja um desses raros dentro do processo, tá? E aí, olha só agora. Estou na parte de cima. Vou dar um salto, tá? Não vou passar por dentro da ATM, onde tem disco, músculo. Depois eu chego nela, tá? Depois eu chego nela. Vou embaixo agora, ó. Vou embaixo. Cheguei, ó. Cheguei. Côndilo da mandíbula. Aí já começa outra cascata de possibilidade. Primeiro, existe o côndilo da mandíbula, que se encaixa na glenoide. Porém, são dois côndilos, uma mandíbula, dois temporais, que precisam se encaixar simetricamente. Caso contrário, você já entra em uma posição articular com desvantagem mecânica, capaz de estressar cápsula articular, capaz de estressar ligamentos, capaz de tirar da posição um disco articular. Faz sentido ou não? Faz sentido ou não? Olha só onde eu estou chegando para você. Didaticamente com clareza. Veja que com um método de ensino claro, que lhe mostra o passo a passo, fica fácil de você entender. Você tem uma mandíbula, duas articulações que precisam estar simétricas. Mas para que isso aconteça minimamente, você precisa de equilíbrio muscular. Coloca aí, gente, equilíbrio muscular. Todo mundo, equilíbrio muscular. Fernanda, Alba, Joana, Almira, equilíbrio muscular. Josafá, Heitor, passa aí. Mariela, equilíbrio, tá? Equilíbrio muscular. Esse equilíbrio muscular é que vai fazer com que essa mandíbula encaixe. E durante a biomecânica, ela continue funcionando sem sobrecarga. Aí, ó. Dentro desse processo, você tem deslizamento e enrolamento para realizar a biomecânica. E esse deslizamento e enrolamento vai trazer para você uma centralização, um foco, um equilíbrio. Mas o que é que acontece nas grandes maioria das vezes? Não existe uma harmonia no funcionamento muscular. Não existe esse equilíbrio.
E aí é quando separa o menino dos homens. Separa aquele que está apaixonado pelo processo, aquele que consegue entender as zonas de equilíbrio, de disfunção, as possibilidades de desequilíbrio entre músculos intrínsecos mastigatórios, músculos extrínsecos mastigatórios. E aí você precisa se apaixonar por essa dinâmica, se apaixonar para entender o controle de como ela funciona. Isso se torna extremamente mais fácil. E aí, para alcançar resultados mais rápidos, quando você se apaixona, conecta, observa exatamente o porquê dessa mandíbula não está tão alinhada ou está em desvio lateral, você começa a perceber, ela chegou bem e não está funcionando bem, ou ela não encaixa bem e funciona bem. Então, ó, se você quer se apaixonar, solucionar o processo do paciente, entenda princípios e processos. 2 P's. Coloca aí, princípios e processos. Os princípios, relações anatômicas. Os processos, as adaptações. As zonas em equilíbrio e em estabilidade. Princípios e processos. Que eu quero que você siga com clareza, entendendo cada princípio, cada processo. Porque é isso que vai colocar você de frente na tomada de decisão, tá? Na tomada de decisão. Então, já dá para perceber aí que a ATM ela não é complexa. Você só precisa ter acesso a esse conhecimento, ter acesso a essa construção. E dentro do acesso dessa construção, entender como esse equilíbrio se instala ou esse desequilíbrio acontece. E dentro disso, a gente precisa entender o controle, quem manda, o comando. E aí fica um pouco mais complicado, mas nada demais. Por que, Randy, fica complicado? Porque a ATM ela faz parte de um sistema, o sistema estomatognático. E esse sistema apresenta, no mínimo, 5 nervos cranianos associados. Facial, acessório, hipoglosso, trigêmeo, tá? Glossofaríngeo, vago, já foi 6. Tudo isso altera o funcionamento da ATM. Mas nada que não seja passível do aprendizado. Nada. Você só precisa de um método para entender cada passo no seu lugar. É simples. É um quebra-cabeça. Quem aí, quando recebe um quebra-cabeça, sente dificuldade para montar logo na primeira vez? Quem aí? Eu sou péssimo de quebra-cabeça. Eu fico, dá vontade logo de desistir. Assim é você quando chega um paciente de ATM. Assim é você quando chega um paciente com dores, bruxismo, e você olha, caramba, começo por onde? Quem aí já passou por isso? Começo por onde? É tanta informação que o paciente vem. Olha, a Mariela diz, adoro, por isso que gosta de ATM, não é, Mariela? Aposto que você adora uma disfunção de ATM, adora entender cada pedrinha se encaixando, e por isso que você está aqui. Por quê? De fato, gente, essas pedras de quebra-cabeça, quando você entende, faz, caraca, sensacional. É isso. É isso que eu preciso. É isso que eu preciso para poder, de fato, clarear, dar discernimento no tratamento do meu paciente. Quando você se apaixona, né? Mariela tá aí, ó. Quando você se apaixona, você quer consumir aquilo, você quer entender aquele processo. Exatamente. E estudar e fazer parte desse meio do sistema estomatognático é fascinante. E dentro desse arcabouço que eu trouxe para você, tá? O que é que eu quero? É que você entenda que hoje você
não atende paciente de ATM porque você não tem o conhecimento. Hoje você, se atender, não tem o resultado que espera, porque o conhecimento realmente é defasado. Quem concorda comigo aí, coloca eu. Eu concordo. Eu concordo. É uma coisa que eu quero saber de vocês. Você concorda comigo em relação a isso? E você precisa estar estimulado a querer se tornar essa referência. Por quê? Cada vez mais existe paciente chegando e precisando dos seus atendimentos. Quem concorda também sobre a quantidade de pacientes? Quantidade de pacientes é enorme, gente. É enorme. Está aumentando cada vez mais. Se você não recebe, se prepare que você vai receber. E se você recebe já paciente ATM, se prepare que você vai aumentar. Aí você tem duas opções, eu costumo dizer assim. Ou você se prepara para atender esses pacientes, ou você se prepara para indicar. Ou você se prepara para atender e, por que não ter agenda cheia? Por que não ser bem pago por isso? Ou você se prepara para encher a agenda do colega. Eu quero encher a agenda. Eu vou até colocar aqui. Eu quero encher a agenda. Quem quiser também, já coloca aí, seguido por mim aí. Eu quero encher a agenda. Eu não quero estar indicando para ninguém por incompetência minha. Agora, é preciso você só acessar o conhecimento. Gente, agora aprofundando um pouco mais, o que é que eu quero trazer para você? Eu quero trazer exatamente a relação mais intrínseca da ATM, que verdadeiramente não é complexa. Presta muita atenção. Eu tenho a glenoide, tenho o disco e tenho o côndilo. Se eu verifico que todas as conexões que eu falei está afetando a glenoide, esse posicionamento da glenoide vai alterar o posicionamento na artrocinemática do disco. Se eu tenho a mandíbula sendo comprometida, vai alterar a sua harmonia com esse disco. Mas, se eu tenho algumas alterações no crânio, como do esfenoide, que tensiona músculo, como o pterigoideu lateral, que se conecta no disco, eu vou ter categoricamente um disco sendo deslocado ao invés do temporal e da mandíbula. Opa! Então, o disco pode ser passivamente deslocado. Então, esses são os pontos: temporal, mandíbula, pterigoideu lateral. E aí você analisar, fazer a técnica do guarda-chuva para essa zona da articulação e direcionar como esse disco, como essa biomecânica está sendo afetada. Faz sentido agora? Veja, ficou mais claro agora para vocês? Agora só pega isso, ó, e rebate para o outro lado. São duas ATMs. São duas ATMs, dois discos que precisam estar funcionando em harmonia. E aí você precisa comparar temporal com temporal, mandíbula, mandíbula, disco, disco, músculo, músculo. Caraca! Veja, ficou mais claro ou não? Coloca aí. Tudo claro. Tudo claro. Se ficou claro para você, coloca aí. Tudo muito claro. Veja quando a gente vai dissecando cada ponto, como vai ficando uma coisa leve, uma coisa fluida para você. E é esse processo de conexão, de entendimento, que vai lhe ajudar a descobrir como solucionar cada caso do paciente. Como levar e conduzir esse paciente para eliminar o sofrimento dele. É por isso, tá? É por aí. É nessa dinâmica, tá? E aí eu fico extremamente até constrangido, tá? Constrangido. Quando tem colegas que dizem para mim, Randy, eu atendo, mas eu tenho muita dúvida até como começar o atendimento, de como começar o atendimento do meu paciente. Fico até constrangido, porque como é que a pessoa se dispõe a atender se ao menos ter conhecimentos básicos como esses que eu falei aqui, né? Gente,
Que demais! O que é que eu quero agora aqui? Eu sempre trago isso para vocês. Quero o que você mais aprendeu sobre a ATM não ser complexa, mas também ela não é simples. Qual foi a frase que eu falei? Qual foi a expressão que eu utilizei que mais pegou para você? Que deu maior clareza para você? Coloquem aí. E aí, o que é que eu quero? Que vocês tirem um print aqui, ó, da tela, quem está assistindo, tira um print da tela e me marca nos stories, tá? Para a gente saber com essa frase que você mais aprendeu, com o maior aprendizado de hoje, beleza?